Mas eu ter chegado em Paris é uma história muito particular. Eu até contei ela ultimamente, várias vezes essa história, que foi do Torquílio, né? Eu, na realidade, eu não sei se você estudou lá no Unicristo também, né? Então você lembra que do lado dos elevadores tinha um quadro branco cheio de postagens, assim, de eventos, de coisas assim. Não sei se ainda tem, mas a época era ali, né? E aí eu lembro que eu tava... Toda vida que eu saía um pouco mais cedo da aula e tudo, eu dava uma passada lá e clicava no elevador e ficava esperando. E eu lembro que eu passei um tempo a mais olhando esses posters, né? De divulgação ali que tinha, exatamente. Né? Sim. E aí ele chega do meu lado e falou assim, Atalane, tu se interessou? Aí eu olhei pra ele e falei assim, olha, eu acho que eu... E eu lembro do meu pai contando uma história de que quando o cavalo ia passar pra você pular em cima dele, você às vezes tinha que fazer esforços. E aí eu lembro do Torquírio olhando pra esse quadro. E aí eu falei, eu pensei assim, não, vamos ver o que é que você vai dizer, né? Eu falei, tô muito interessado. Ele, olha, só tem uma vaga, viu? E se ninguém for agora, o programa acaba. Aí eu falei, mas e aí como é que eu faço pra me inscrever? Eu preciso de inscrição? Como é que funciona? Ele, eu que vou estar cuidando disso daqui esse semestre, da área de mobilidade internacional. E essa faculdade aqui é uma das melhores do mundo em direito internacional. Aí eu acho que bateu. Aí eu falei assim, olha, aquilo ali, eu acredito em Deus e eu realmente acho que aquilo foi um momento divino na minha vida. Legal. Porque eu falei pra ele assim, cara, tá. Aí ele, fala com seu pai, com a sua mãe e me deu uma resposta até quinta-feira. Isso era segunda. Quando eu saí de lá, eu já liguei pro meu pai, no carro ligando pro meu pai. Pai, eu preciso me inscrever no curso de francês, porque eu disse pra ele que eu falava francês. Eu falava não, eu entendia. Eu entendia porque a gente trabalhava com muito francês, entendia muito pouco ainda. Aí eu disse que eu falo pra ele, então não sei quanto tempo eu vou ter pra aprender francês, mas eu quero dar... Faltava quantos meses? A princípio a gente nem sabia, assim. Entendi. Devia ser, assim, uns 5 meses, uma coisa assim. Entendi. 6, sei lá. Tive a resposta na quinta ali, eu tive que dar a resposta pra começar a mandar os documentos, sim. Não sei o quê, fazer prova. E aí ele fala assim pra mim que... E aí meu pai, eu acho que é isso, eu acho que eu tenho que ir pra França, não sei o quê. Aí o pai, meu filho, o que é que tu sabe da França? Pai, eu sei que tem a Torre Eiffel lá. Assim, pra vocês entenderem que às vezes o pessoal pensa que todo mundo tem japonês, tem uma Torre Eiffel ali, né? O máximo que eu conhecia da Torre Eiffel era isso daí. Eu não conhecia mais do que isso daqui. Era efetivamente o que eu conhecia. Eu não conhecia Arco do Triunfo, não conhecia Tour de France, não conhecia Roland Garros, não conhecia nada. Eu só sabia disso. E eu sabia que o meu ex-chefe, ele falava francês muito bem. E eu acho que era de tanto andar com ele, tanto trabalhar com ele, eu comecei a pegar um pouco do ouvido. E aí eu liguei pro meu pai e falou... Aí eu falei, pai, eu preciso aprender francês. Ele, meu filho, como é que você vai fazer? Eu não conheço ninguém também, não. Pai, olha, Aliança Francesa, né? Tem muito pra onde ir e tal. Aliança Francesa, acho que é o lugar onde dá aula, né? Era perto do colégio. Eu estudei no Colégio Cristo, né? Era lá onde eu estudava e era pertinho. E aí eu fui pra lá. E quando eu saí da faculdade já pra Aliança Francesa. Caraca. E o pessoal da Aliança Francesa sabe essa história. É muito doido isso. E aí eu cheguei lá, passei um semestre lá. E no meio do semestre eu pedi pra sair e fiquei só com o professor particular, sim. Que era mais ou menos a época da prova. Que era mais ou menos 6 meses. Mais ou menos 6 meses daquela data lá. E aí eu tinha que fazer na prova B2, que é o intermediário 2, e eu não sabia de zero, né? Então eu passei 3 meses tendo aula cerca de 6... eu tinha por semana 12 ou era 14 horas aula. Era muito tempo de aula, era o dia inteiro, ali foi um sacrifício muito grande ali. Eu me desgastei, foi a primeira prova da minha vida que eu me desgastei, assim, que eu realmente dei minha alma ali. E aí fiz a prova, passei com B2 raspando, inclusive. B2 por uma questão, pra ter noção. E aí mandei pro Torquírio, o Torquírio falou, olha, realmente, tudo aqui tá indicando que você vai pra lá. Aí eu, professor, você conhece alguém lá? Ele, não, conheço ninguém. Porque a pessoa que eu conhecia, a pessoa que fez esse programa, que eu não lembro se era o Paulo Henrique Portela, que é um professor muito querido hoje pra mim, e foi professor na Unicristo, inclusive. Eu não sei se tinha sido ele que tinha feito esse programa, mas era com o professor Alain Pelé. Aí o professor Alain Pelé é o cara que mudou minha vida, de certo modo. Eu já disse isso pra ele, inclusive. Porque em 2015 eu tava conhecendo esse Ciro, já sabia mais ou menos da loja da migração. E aí um dia eu cheguei mais cedo pra minha aula. A minha aula era Direito da Propriedade Intelectual. E ela era, salvo engano, 5 horas da tarde. E aí eu cheguei por volta de 3h30, 4 horas na faculdade. A época eu fumava muito, mas estava muito frio. Então eu não queria também ficar do lado de fora porque estava frio demais. Então eu decidi ficar dentro assim, da faculdade. E quando eu fico dentro da faculdade, eu vejo, num auditório bem pertinho já da porta, uma lotação. E assim, as salas são tão grandes que nunca tem lotação. E aí, nessa sala lá, ao meu lado, assim, tinha gente do lado de fora, assim. E a minha alma de curioso, né? É até uma...
É uma qualidade, às vezes defeito, né? E aí eu falei, eu perguntei pra moça, sabe, moça, o que é isso daí? Tá? Quem que é que tá aí falando? Ela, é o professor Alain Pelé. Aí certo, quem é esse, né? E aí ela, você não conhece? Ele é o melhor. Certo. Aí eu vi que ela não tava com muito papo. Aí eu perguntei, amigo, o cara tava do meu lado, amigo, quem é esse cara? Aí ele é o professor catedrático de Direito Internacional, se aposentou há pouco tempo, mas ele tá aqui ainda porque ele é dono de sei lá, ele comanda aqui um negócio chamado de CEDIN, Centro de Direito Internacional, de Nanterre. E ele é o melhor. Ele é o melhor? Então vamos escutar esse cara, né? Se ele é o melhor. Já tinha começado há um tempo, mas eu entrei lá, fiquei me escorando no pessoal, tava lotado, esbarrando nos outros, mas eu fiquei tão intrigado com aquilo e com a fala dele, uma fala muito aberta, uma fala cheia de detalhes, de críticas, e o modo dele de falar o direito internacional era tudo que eu nunca tinha visto. Porque ele falava como se fosse uma coisa prática. E aqui no Brasil a gente não fala como se fosse uma coisa prática. E aí ele falou que era muito orgulhoso, não tinha sido diplomata, ele foi um dos meus grandes mestres, queria ser diplomata, né? O Rezec, que é um dos meus mestres, ele disse que queria ser da Marinha, né? E eu pensando assim, e ele falou assim, mas eu sou muito feliz sendo advogado. Eu sou muito feliz de já ter participado de já ter advogado para mais de 20 países e mais de 60 casos nas cortes internacionais. E esse é o meu sonho. Esse é meu sonho. Eu comecei isso, não sabia muito bem onde eu ia chegar, mas eu cheguei aqui. E aí, quando terminou a fala dele, a pessoa batendo palma, eu falei assim, cara, é isso que eu quero ser da minha vida. Eu quero ser um advogado e eu quero trabalhar nas grandes cortes internacionais. Isso é isso que eu quero pra minha vida. É isso daqui, decidido, acabou. Ponto parágrafo, como o meu amigo Arthur Português falava, né?